Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Direito com Elas. No vídeo de hoje, a gente vai começar a conversar sobre a Lei 14.195 de 2021, lei que foi sancionada agora em 26 de agosto de 2021. Pegou a gente de surpresa, não estávamos esperando por essa lei. Estão falando, inclusive aí, estão levantando questões que envolvem a sua inconstitucionalidade, porque na realidade, pessoal, nós tínhamos uma medida provisória que estava tratando ali sobre determinadas temáticas não relacionadas a direito processual. A gente sabe que há uma vedação estabelecida pela Constituição Federal, no sentido de que, por meio de medida provisória, não se trata ali de questões processuais, mas aí nós tivemos a lei de conversão e essas alterações aconteceram no CPC por ocasião dessa lei, né? A inconstitucionalidade da norma estaria exatamente no fato de que as alterações que a lei trouxe com relação ao CPC, elas não têm ligação com as temáticas trabalhadas por meio dessa medida provisória. Então, aí estaria a inconstitucionalidade da norma. Mas, né, gente, até que isso efetivamente aconteça, essa declaração de inconstitucionalidade, e se acontecerá, né, a gente também não sabe dizer com relação a isso, o caminho é longo, essa norma, no que toca, essa alteração que o CPC sofreu, já está em vigor, então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas alterações. Hoje nós vamos falar sobre a citação, sobre as alterações relacionadas ao Instituto da Citação, e eu vou ainda falar em 2 outros encontros com vocês sobre essas alterações. No que toca, pessoal, a questão da citação, a lei ela passa a estabelecer que o réu ele deva ser citado preferencialmente por meio eletrônico. Então, o antigo artigo 246 colocava para a gente que a citação seria realizada pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, por edital ou por meio eletrônico. O legislador agora, ele revoga esses incisos que nós tínhamos no artigo 246 e passa a estabelecer que o réu será citado preferencialmente por meio eletrônico. Então, ele vai fornecer um endereço eletrônico, o réu, né? O citando, ele vai fornecer um endereço eletrônico que vai ser cadastrado num banco de dados do Poder Judiciário. É importante a gente considerar, né, que o CNJ, ele provavelmente vai se manifestar com relação a isso. Nós até temos uma resolução, o CNJ tem uma resolução, que é a resolução de número 335 de 2020, que institui a plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro, mas que não está ainda, né, implementada. Então é importante que o CNJ fale a respeito disso, até para que a gente tenha um banco de dados único que integre todos os tribunais do nosso país. Mas a lei ela coloca então que o citando vai fornecer esse endereço eletrônico para que ele seja cadastrado nesse banco de dados para que a citação aconteça preferencialmente por esse meio. E aí, pessoal, a lei coloca para a gente que a pessoa, o citando, ele vai receber essa comunicação por e-mail e ele tem até 3 dias úteis para confirmar o recebimento dessa comunicação. Então, vamos supor que ele receba o e-mail na segunda-feira. A gente está falando de prazo processual, excluímos o começo, incluímos o fim, né? Então, a gente vai excluir a segunda, que foi o dia que ele recebeu aquela comunicação, que o e-mail foi enviado a ele, né? Excluímos esse dia do começo, ele teria até quinta-feira, vamos considerar aí que esses dias subsequentes sejam dias úteis, então ele teria até quinta-feira para fazer essa confirmação com relação ao recebimento dessa comunicação, né? E aí a lei coloca pra gente que se ele não confirmar nesse prazo, aí sim o réu será citado pelas vias tradicionais, ou pelo correio, ou por oficial de justiça, ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, ou por edital. A lei prossegue também nos dizendo, pessoal,
que, não havendo essa confirmação, né, e aí o réu sendo citado por essas vias tradicionais, na primeira oportunidade que ele tiver para falar no processo, ele terá ali também a possibilidade de apresentar uma justa causa pela não confirmação. E a lei diz que se ele, portanto, não confirmou e não apresentou essa justa causa em juízo, gente, ele incorrerá numa sanção. Então a lei considera aí que essa postura do réu será considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% e considerando o valor atribuído à causa. Então a ideia colocada pelo legislador me parece que é fazer com que ele confirme o recebimento dessa comunicação, até mesmo para se livrar dessa multa. Ainda, né, o artigo 246, ele traz para a gente que as empresas públicas e privadas têm lá a obrigatoriedade de fornecer esse endereço eletrônico para que esse endereço eletrônico seja cadastrado nesse banco de dados. A lei coloca também, a gente tem uma inovação aqui, que essa obrigatoriedade também será exigida das microempresas e das pequenas empresas, desde que elas não tenham fornecido um endereço eletrônico no sistema da rede SIM, porque a lei está colocando para a gente, pessoal, sobre a possibilidade de compartilhamento de cadastro do sistema da rede SIM com o Poder Judiciário. Então, microempresas e as pequenas empresas, se elas não tiverem fornecido um endereço eletrônico lá no sistema da rede SIM, elas também estão obrigadas a fornecer esse endereço eletrônico para cadastro nesse banco de dados do Poder Judiciário para que as citações e intimações aconteçam preferencialmente por esse meio, tá bom? Eu vou apontar aqui também o artigo 238, que ganhou um parágrafo único, em que o legislador passa a dizer que a citação vai ser efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação, e aí a gente pode se perguntar, tá bom, e se ela não for efetivada nesse prazo, não vai ser efetivada depois? Vai, né, gente? Vai ser efetivada depois, a gente tem um prazo impróprio aqui, a vida vai seguir normalmente e tá tudo bem se eventualmente ela for efetivada depois desse prazo colocado pela lei. Vou apontar também que o 247 caput também foi alterado, mas o legislador aqui na realidade ele só destacou a preferência pela citação por meio eletrônico, tá? Então a gente menciona também a alteração do caput do artigo 247. Quero me referir também, gente, ao artigo 231, extremamente importante, porque é um artigo que a gente tem que fala sobre termo inicial de prazo, né, dia do começo de prazo, importantíssimo. Nós tivemos aí a inclusão do inciso 9 ao artigo 231, em que o legislador, ele coloca assim, ó, salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo, termo inicial do prazo, o quinto dia útil seguinte àquela confirmação, na forma prevista na mensagem de citação. Gente, termo inicial do prazo, quinto dia útil seguinte à confirmação. Então, naquele exemplo que a gente deu lá atrás, a pessoa recebeu o e-mail na segunda. Ela tem, nesse exemplo, até quinta-feira para confirmar. Vamos considerar que esses dias sejam dias úteis. Então, vamos imaginar que ela confirme na quinta. Aí, ela fez essa confirmação. O prazo dela aqui começará a correr, né? Então, será o quinto dia útil seguinte à confirmação. Então, ela confirmou na quinta, excluímos a quinta, prazo processual, vamos começar a contar esse prazo aqui na sexta-feira. Sexta, segunda, terça, quarta, na outra quinta, começaria a correr o prazo desse réu. E para a gente fechar, eu quero apontar também que o 77 também ganhou aí um inciso 7, tá, pessoal? O artigo 77,
ele fala sobre os deveres das partes, dos seus procuradores e de todos aqueles que participam do processo. Então, a gente teve aqui a inclusão do inciso 7, em que o legislador está dizendo que as partes, procuradores, enfim, devem manter, informar e manter atualizados os seus dados cadastrais nesse banco de dados do Poder Judiciário, né? Para que essas citações possam acontecer preferencialmente por esse meio. Bom, gente, acabei falando demais, muita coisa aqui, né, para a gente conversar. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa que a gente teve hoje. E ainda eu vou continuar falando em outras 2 ocasiões sobre as alterações advindas por ocasião dessa Lei 14.195 de 2021. Um beijo, obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!